pessoal, vamos fazer a correção do nosso questionário online da semana 3. Certa substância radioativa se decompõe de tal forma que sua massa M se altera a cada 4 horas, conforme a função abaixo. O valor inicial da massa M0 é igual a 60 gramas e o tempo é dado em horas. Após 12 horas, a massa M será de quanto? Então, a gente tem M, que é a nossa massa, M0, ó, que é a massa inicial, que vale 60 gramas, e o tempo, que é em horas. Então, qual será o valor da massa após 12 horas? 12 horas é o nosso tempo, quem que é? O nosso T. Então, no lugar do M0, nós vamos colocar o 60 e no lugar do T, o 12. E nós vamos descobrir a massa após 12 horas. Então, coloquei a função aqui, nós temos que M0 é igual a 60 gramas e o tempo é igual a 12 horas. Então, vamos substituir aqui. Então, a gente vai ficar com M igual 60, que é o nosso M0, vezes 2 elevado a menos 0,25 vezes T, que vale 12. Então, M igual... Vamos ter que resolver essa operação que está aqui no expoente primeiro, tá? Então, vou fazer aqui, ó, 0,25 vezes 12, 2, 5, 10, 2, 2, 4, 5, mais 0... Duas casas depois da vírgula, duas casas depois da vírgula. Então, isso daqui vai dar menos 3, tá? Porque 0,25 vezes 12 dá 3, só que menos com mais, menos. Então, a gente vai ficar com 60 vezes 2 elevado a menos 3. Quando o expoente é negativo, a gente não consegue resolver, a gente tem que deixar ele positivo. Para deixar esse expoente positivo, nós temos que inverter a nossa base. Nossa base é 2. Quando a gente inverte esse 2, vou colocar aqui, ó, a gente tem 2 elevado a menos 3. Se é 2 essa base, então ela é 2 sobre 1. Quando nós invertemos, ela fica 1 sobre 2 elevado a 3, tá? Então, a gente vai fazer isso nessa parte. O resto, a gente copia. Então, vai ficar, invertemos, e daí o expoente fica positivo. Agora, a gente resolve o quê? Essa potência, tá? Então, vai ser o quê? Meio ao cubo é meio vezes meio vezes meio. Vamos fazer aqui meio vezes meio vezes meio. Então, meio vezes meio vezes meio. Na multiplicação entre frações, a gente multiplica os numeradores e multiplica os denominadores. Então, 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2 vezes 2, 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, esse daqui vai ser o quê? 1/8. Ah lá, de novo nós caímos numa multiplicação de fração. Mas 60 é uma fração? É sim. Se a gente pensar o 60 como uma fração, é só lembrar que aqui embaixo dele tem 1. E continuar a nossa conta. Então, vai ficar o quê? 60 vezes 1, 60. E 1 vezes 8, 8. Daí é só resolver o 60 dividido por 8. Aqui nessa parte, nós podemos já deixar direto aqui, fazer direto 60 dividido por 8. 60, deixa eu colocar, 60 dividido por 8 vai dar 7. 7 vezes 8, 56, sobra 4. 4 não dá para dividir por 8, então a gente tem que colocar vírgula, 0. 5 vezes 8, 40. Então, a resposta disso daqui vai ser o quê? A massa, após 12 horas, vai ser de 7,5 gramas. Certo? Que é a resposta C. Na questão 2, é uma questão do Enem, mas ela tá adaptada, tá? Eu procurei e não é exatamente assim. Ela é mais fácil na prova da Enem. O governo de uma cidade está preocupado com a possível epidemia de uma doença infecto-contagiosa causada por bactéria. Para decidir que medidas tomar, deve calcular a velocidade de reprodução da bactéria.
Em experiências laboratoriais de uma cultura bacteriana, inicialmente com 40 mil unidades, obteve-se a fórmula abaixo para a população, em que T é o tempo em hora e P de T é a população em milhares de bactérias. Em relação à quantidade inicial de bactérias, qual será a população bacteriana após 3 minutos? Então, a função é essa daqui. Isso. Então, essa é a função. Então, nós temos o tempo, que é o nosso T, que ele é dado em horas. Só que ele quer saber a quantidade de bactérias após 3 minutos. Então, o primeiro passo vai ser o quê? Nós transformarmos esse tempo em horas. Só que a gente só pode usar esse tempo aqui em horas. Então, se uma hora tem 60 minutos, quantas horas tem em 3 minutos? Então, nós vamos fazer essa regra de 3. Então, x vezes 60, 60x e 1 vezes 3, 3. 60, passa aqui dividindo, então a gente tem o quê? 3 dividido por 60, ó. 3 não dá para dividir, então a gente coloca 0, acrescentamos um 0. Então, fica 30 por 60 ainda não dá. Então, tem que colocar mais um 0 aqui e outro 0 aqui. Daí, a gente tem 300 dividido por 60. Então, a gente tem 5, ó. 5 vezes 60, 300. Para 300, nada. Então, quer dizer o quê? Que 3 minutos correspondem a 0,05 horas. Então, a gente vai colocar aqui. Então, a gente vai saber a população dessa bactéria quando a hora for de 0,05. Então, o nosso tempo, ó lá, é 0,05. Vamos resolver essa multiplicação que está no expoente. Então, nós temos 40 vezes 2, ó lá, 3, vamos fazer aqui, ó, vezes 3. 3 vezes 5, 15, foi 1, abaixa, 2 casas depois da vírgula. 2 casas depois da vírgula, então nós temos 0,15, tá? Agora, esse 0,15 é um expoente na forma de número decimal. A gente não sabe resolver usando o número decimal. Então, nós temos que deixar ele na forma do quê? Na forma de fração, que aí nós conseguimos resolver. Então, vou deixar ele na forma de fração. Para deixar ele na forma de fração, a gente sabe o quê? Que 0,15 é a mesma coisa que o quê? 15 centésimos, né? Então, a gente pega essa parte sem o zero e vai dividir por 10, 100, 1000. O que vai influenciar? Vai depender do quê? Da quantidade de casas depois da vírgula. Então, se a gente tem 2 casas depois da vírgula, então a gente vai colocar uma divisão por 1 e acrescentar 2 zeros. Então, 100. Se fosse 0,1, então isso daqui é 1 décimo. Se fosse 0,356, então seria 356 milésimos. Tá? Ó, 1, 2, 3 zeros, 3 casas. Aí, 15 centésimos, a gente consegue simplificar. Ele não tá na forma irredutível. Para simplificar isso daqui, a gente pode dividir em cima e embaixo por 5. Daí, a gente encontra o quê? 15 dividido por 5, 3. E 100 dividido por 5, 20. Então, 3 20avos. Vamos continuar aqui, ó. Já encontramos, então, 40 vezes 2 elevado a 3 sobre 20. Esse é o expoente. A gente ainda não consegue resolver quando a gente tem o expoente na forma de fração. Então, a gente vai fazer o quê? Deixar ele na forma de raiz. Então, a gente coloca raiz, a base fica aqui dentro da raiz. O expoente vai ser o numerador e o índice da raiz vai ser o 20. Então, a gente tem o quê? Que 2 elevado a 3 é a mesma coisa que 8. 2 vezes 2 vezes 2. Então, a gente tem a raiz
a 20ª, né? Raiz 20ª de 8. O que isso significa? A gente tem que pensar em um número que multiplicado por ele mesmo 20 vezes dê 8. Então, para fazer isso daqui, a gente tem que fazer na calculadora, tá? Então, a gente coloca aqui na calculadora científica, que vai dar aproximadamente... Deixa eu colocar aqui... Então, vai ser 40 vezes 1,1096, aproximadamente. Então, vou continuar aqui. Aí é só multiplicar. Vezes 40. Então, a gente vai encontrar 44,38277. Então, nas alternativas, a gente tem o quê? 30.000 bactérias, 36.000, 40, 44 ou 49. Então, a resposta seria 44.000 bactérias. E é isso.